Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 9 de março de 2020, uma segunda-feira, 20 horas e 1 minuto. 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Edilane, a Bárbara, o José Augusto, isso pelo Facebook, pelo YouTube, a Bernadette Mangini está conosco. Está dizendo que vai fazer o tratamento. Vai fazer o tratamento, acho que com o Neto, com o seu irmão, acho. A Berna, né? Muito bem. Nós vamos... acabou, a Márcia Helena acabou de entrar. Seja bem-vinda, viu, Márcia? Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, do livro 3º, As Leis Morais, Lei de Destruição. A questão é de número 757, o subtítulo é de número 6, Duelo. Questão 757. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente encarados como o juízo de Deus. Questão de número 758. Pergunta: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? Resposta: é um suicídio. Devia ser grave no tempo de Kardec, esse tipo de coisa, né? Acho que ainda deveria ser grave, né? Porque depois daquilo foi se extinguindo. Acho que hoje, penso eu, que não exista, né? Nenhum lugar que adota esse tipo de prática, né? Penso eu. Como a gente está sempre sendo surpreendido pelo nosso planeta, né? Mas eu acho que não existe mais. Mas devia ser grave, porque eles tratam aqui, eles dedicam um subtítulo inteirinho para esse item, né? Para o duelo. Questão 758A. E quando as possibilidades são iguais? É um assassínio ou um suicídio? Resposta: é um e outro. Kardec acrescenta a seguinte explicação: em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida de seus semelhantes. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. O que se trata mesmo é de orgulho e vaidade, né? É só isso, nada mais. Orgulho ferido, vaidade ferida. Hoje em dia não existe o duelo, mas existe a vingança, que as pessoas fazem por vaidade, por orgulho, por ciúme. Né? A pessoa se vinga da outra, joga coisa na casa da outra, fura, risca carro, fura pneu, estraga as coisas. O que ela pode estragar, ela estraga. Se ela puder estragar, ela estraga da outra por essa razão. Não é um duelo, mas, de certa forma, é a mesma coisa. Ou a vingança com o mesmo objetivo, para satisfazer o orgulho, a vaidade, o ciúme. Questão 759. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: o do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. E todas elas têm uma única derivação, elas derivam do egoísmo. Né? Questão de número 759. A. Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? Resposta: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século
têm a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Kardec acrescenta a seguinte explicação: há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão. Em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Item 7, subtítulo Pena de Morte. Essa está mais presente na nossa sociedade até hoje, né? Nos Estados Unidos, em vários estados, dos Estados Unidos da América do Norte, havia sido abolido a pena de morte e retornaram com a pena de morte em vários lugares, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte, questão de número 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de nós, mas muito longe mesmo. Muito longe, porque o que o homem entende, na realidade, é a supressão da sua liberdade. Quando ele se vê tendo a sua liberdade suprimida, o Gabriel Trindade entrou, bem-vindo, Gabriel. Ele fica aflito, né? É aflitivo para ele. E quando ele sabe que vai morrer, mais aflito ainda ele fica, porque aí ele pesa-lhe a responsabilidade dos seus atos. O fato é que o homem haverá de compreender que tem que se punir um outro homem, na nossa época, se deve punir não com a pena de morte, mas com a pena de vida, né? Põe ele na cadeia para trabalhar em tempo integral, e há muitos lugares assim no Brasil já, em Santa Catarina tem uma prisão assim, onde as pessoas, o preso trabalha 8 horas por dia, e do que ele ganha um salário mínimo, parece, acho que 25% é destinado para a cadeia, para o próprio presídio, para melhorias no presídio. O restante é colocado numa poupança, né? E cada preso junta por ano 10 mil reais. Então, quem está cumprindo 30 anos sai de lá com 30 mil reais, outros com 20 mil reais, outros com 15. Pelo menos sai com uma poupança para ele poder, e cada 4 dias, 3 dias trabalhado, ou 4 ou 5 dias trabalhado, uma coisa assim, suprime um dia da pena, né? Quer dizer, então é pena de vida que você tem que impor para o cara. Ele tem que entender a responsabilidade dele. Enquanto o homem não entender, por isso que Kardec dá muita importância para uma coisa chamada educação integral, que é a educação, é a informação aliada à educação moral. Se você não der isso para o homem, pouca diferença vai fazer a educação clássica, né? Pouca diferença. Ele vai ter formação, tecnicamente ele é formado, ele vai ter a sua inteligência ampliada, desenvolvida, mas vai fazer mau uso disso, se ele não tiver ao lado dessa informação, se ele não tiver a educação moral. Então, enquanto o homem não instituir no mundo a educação integral, nós vamos viver esse problema aqui. Um problema sério, né? Sério para a nossa sociedade, vergonhoso até, né? Onde se mata gente em nome da lei, né? Kardec acrescenta a seguinte explicação: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que se trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se pratica em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer
a via progressiva pela qual a humanidade avança. Kardec tem toda a razão naquilo que ele fala, não é verdade? Mas, por exemplo, deve ser muito mais difícil para o preso, condenado à morte, ficar no corredor da morte nos Estados Unidos, chega a ficar 20 anos no corredor da morte, aguardando ser executado. Você imaginou? A ansiedade do sujeito. Acho que é muito mais punição isso do que a própria pena de morte em si. Né? Quer dizer, tenta cercar o preso, o condenado, de todas as garantias, né? de toda a humanidade possível, e condena o sujeito a ficar 20 anos no corredor da morte. Muitos ficaram, né? Depois foram executados, né? 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quer dizer, a humanidade, na realidade, está no caminho equivocado. Essa que é a verdade, né? Ainda tem muito que avançar. Questão de número 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Olha, os espíritos superiores estão respondendo isso, mas no nosso mundo é difícil compreender isso. É difícil. A gente nota que o marginal, ele, quando está na vida da marginalidade, seja ela em que caminho for, né, do roubo, da droga, do tráfico, seja lá o que for, ele não entende outra linguagem a não ser a linguagem da violência. É impressionante. Ele só fica bonzinho, ele só se dobra à evidência da pena que ele está sofrendo quando ele sofre a pena. Quando ele está de arma na mão, ele mata pai de família, ele mata o policial, ele mata o inocente que estiver passando na frente dele. Outro dia eu vi uma cena no Facebook, a gente recebe muita coisa no Facebook, o sujeito para de moto do lado de um garoto nos 15, 16, 17 anos no máximo. Pega o celular do garoto, o garoto pega e entrega o celular para o sujeito. O sujeito está de capacete na cabeça, pega o celular do cara, põe no bolso, tira a arma e dá um tiro na barriga do cara. Pura e simplesmente. Quer dizer, pura maldade. Não tem. Desnecessariamente. Né? Então, que tipo de linguagem entende um criminoso como esse? A linguagem do bom senso? Não acredito. Não acredito. Infelizmente, ainda não. No nosso mundo, ainda não. Infelizmente. Seria bom, né? Se a gente conversasse com um criminoso e ele ouvisse a voz do bom senso. Né? Eu dei muitas palestras aqui no CR, no Centro de Ressocialização de Jaú, e quando o apenado ele está condenado e cumprindo pena, ele muda completamente seu comportamento. Você consegue conversar, ele raciocina, ele reflete, ele ouve aquilo que você está falando, mas no mundo do crime, primeiro que ele tem que ganhar respeito dos seus comparsas. E para ganhar respeito dos comparsas, o que ele tem que fazer? Cometer mais crime. Matar alguém, para ele ser respeitado no mundo do crime. Então, no mundo do crime, com liberdade, ele infelizmente não tem não há nenhum tipo de acesso a esse tipo de pessoa nesse momento. Então, mas aqui é uma afirmativa dos espíritos. Sim. Sim. Sem dúvida, eu concordo. Eu vou discordar dos espíritos superiores? De jeito nenhum, quem sou eu? Eu só estou fazendo aqui uma reflexão a respeito. No nosso mundo... Então, aqui, ó. Mas como é que ele complementa? É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Ele só se arrepende numa situação, quando a liberdade lhe é suprimida. Quando ele está na cadeia, aí ele se arrepende. Ele saiu da cadeia, pegou uma arma na mão, voltou para o mundo do crime, ele volta a ser o mesmo bandido de antes, tão perigoso quanto, tão maldoso quanto, tão... Lamentavelmente, ele devia aproveitar esse tempo na cadeia para se regenerar, para se recuperar.
Ele devia tomar aquilo como uma lição, né? Mas, lamentavelmente, não é assim. Questão de número 762. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa por aqui. Tratamento. Ah, que tratamento. Tá bom, Bernardo. Vem sim. Vem sexta-feira. Será um prazer recebê-lo aqui, viu? Acho que quer vir aqui no centro fazer um tratamento espiritual. Vai ser muito bom, Bernardo. Vem sim. Nós estamos esperando você. Questão 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Resposta: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Verdade, verdade absoluta, isso que ele coloca aqui. Né? Só tem um detalhe. A imoralidade é tanta, né, que, fazendo leis e governando os países, são os piores marginais. Como é que nós queremos justiça, ou aplicar justiça ao marginal, se nós temos marginais governando o mundo? Isso eu não estou falando do Brasil só, não. Qualquer lugar do mundo. Né? Em qualquer lugar do mundo você encontra verdadeiras quadrilhas comandando os países das nações. Verdadeiras quadrilhas. Como é que nós podemos pleitear uma situação favorável aos criminosos, se nem ao cidadão de bem, nem aquele que trabalha, paga imposto e é honesto, é sério, ele tem essa condição? Como é que nós conseguimos educar os nossos filhos aqui no Brasil, por exemplo? A peso de ouro. Eu eduquei duas. No final, quando elas chegaram no colegial, nem tinham feito faculdade, fiz uma continha rápida, deu 2 casas. Custou 2 casas. Não casas excelentes, boas, mas casas médias, vai. Custou 2 casas. Quer dizer, que país é esse? Onde você paga imposto, onde você se esfola para satisfazer o governo, as suas necessidades. E você não tem o básico, que é a educação. Né? Como é que a gente pode pleitear para os criminosos o básico se o cidadão não tem o básico? Então, nós vamos caminhar muito ainda para chegar no momento em que o cidadão terá o básico, o mínimo necessário, que é isso que os espíritos dizem, né? Que justiça é isso, né? O mais forte dividir o que ele tem com o mais fraco e fazer com que todos tenham pelo menos o mínimo necessário para viver. E aí nós vamos respeitar o criminoso como ele deve ser respeitado, com certeza. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice. Eu acho que deve ser indício, né? Não sei se está colocado errado. Essa palavra para mim está errada aqui, viu? Como é que está no de vocês? Está índice mesmo? Está índice? A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Resposta: pode-se duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Na verdade, em nome de Deus se matava, se praticaram um verdadeiro genocídio, né? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naquele tempo, acharias tudo natural. E talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: definição perfeita da concepção espírita da moral. Os princípios verdadeiros de moral são de natureza eterna, e os costumes dos povos se modificam através da evolução, em direção daqueles princípios. A sociologia materialista, tratando apenas dos costumes, criou o falso conceito
da relatividade da moral, já em declínio, entretanto, no pensamento moderno. A moral nunca é relativa, ela é sempre progressiva, né? A moral progride, se evolui, progride, como tudo no homem, né? Questão 764. Jesus disse, abre aspas, quem matar pela espada, perecerá pela espada, fecha aspas. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomar e tento. Não está jogando truco, mas mandou lhe ter atenção para aquilo que ele está falando. Estais equivocados quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo que pecais, nesta vida ou em outra. Aquele que faz sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, abre aspas, perdoai os vossos inimigos, fecha aspas, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. 765. Pergunta: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus os que o fazem. É um crime em nome de Deus. E os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. O Islã faz muito isso, né? O islamismo, né? Os radicais islâmicos, né? Fazem isso em nome de paz, né? Amarram bombas no corpo e se explode no meio de um monte de gente ali. E você sabe que Maomé não pregou nada disso? Não está dentro do islamismo isso? Procurão, né? Tem uma matéria na Revista Espírita de 1866, eu estou estudando essa revista agora, que fala justamente a respeito de Maomé. Até que faz um apanhado desde antes do surgimento do islamismo até a morte de Maomé. E depois coloca várias passagens do Alcorão. Depois, quando ele termina essa matéria, ele coloca várias passagens do Alcorão. Maomé não pregou nada disso. Ao contrário, ele falou, todo muçulmano é igual perante si mesmo e perante os outros. Então, todos são iguais. Não existe muçulmano radical e não radical. Isso foi criado pelo homem. Essa situação foi criada pelo homem. E é mais interessante de tudo. Você sabe que ele elogiava a Bíblia e o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus? E eles são contra ou eles Eles se dizem contra. Eles repudiam, mas Maomé não. Não reconhece Jesus como... Não reconhece Jesus e não reconhece o Velho Testamento. E ele elogia Moisés, ele elogia os profetas, todos os profetas, Isaías, todos eles. Tá? E Jesus, o Maomé. Depois você me passa a referência, por favor. Te dou sim. Eu tenho. É 1866, se eu não me engano, é junho, se eu não me engano. Mas eu vou ver certinho e te passo. Te passo pelo Facebook, coloco no nosso grupo. Sim, todo mundo tem a referência, pode verificar. Essa matéria é muito interessante. Porque eu tinha uma outra ideia como a gente conhece o islamismo nos dias atuais, a referência que a gente tem do islamismo são pessoas radicais, né, intempestivas, violentas. E Maomé não era nada disso, absolutamente nada disso. Ele para implementar o islamismo naquela região da Arábia, ele foi obrigado a usar força, porque eles eram seres selvagens. Então, se ele tivesse usado o Evangelho de Jesus, ele jamais teria sido ouvido.
Jesus fala de perdão. Como é que você pode falar de perdão para um povo belicoso, um povo violento? É a mesma coisa que ele está falando agora do marginal. E você vai, o marginal que está com a arma na mão apontada para você, fala para ele, não, meu irmão, perdoa, Jesus quer que você perdoe. Vai dar risada na sua cara e vai dar um tiro em você. É a mesma coisa. Então, Maomé, ele não é considerado pelos espíritos superiores como um profeta, porque o Islã considera Maomé um profeta. Ele não foi um profeta. Agosto, né? É. Agosto de 66, né? É. Então, para referência daqueles... Maomé e o islamismo. Maomé e islamismo. Então, a revista Espírita, agosto de 1866, para quem quiser procurar e estudar, chama-se Maomé e o Islamismo. É muito interessante da gente ler essa matéria, porque esclarece bastante a respeito do islamismo na sua origem, que não tem nada a ver com esse islamismo radical que se pratica hoje por algumas facções, né? Os xiitas, que são os mais radicais e tal, né? Não é nada disso. E eu conheço muitos muçulmanos aqui no Brasil. Eu lidei com muitos muçulmanos porque no setor calçadista tem muito muçulmano. E ali naquela região de Amparo, Serra Negra, eu lidei com alguns muçulmanos. E aqui no Brasil, o muçulmano xiita tem amizade com os outros muçulmanos sem problema nenhum. E lá não. Na Arábia não. Na Arábia eles são inimigos entre si. O muçulmano xiita, ele não aceita os outros muçulmanos, eles são radicais. Né? Então, Maomé pós Jesus ou antes? Maomé? Depois, no ano de 625 ele apareceu. O islamismo é fundado 625 anos depois da morte de Jesus. Se vocês colocarem, por exemplo, bombas neles mesmos e destruir um rival, entre aspas, do outra... Por causa... um sunita, né? Eles se destroem. Tem a ver com a reencarnação deles próprios em relação às 12 tribos? Sim, com certeza. Com certeza. A divisão tudo ali, ou um paro entre eles todos ali, e inimizade dele, aquele tempo, sabe o que é isso? Com certeza. Eles na essência, quando Maomé dá início ao islamismo, eles eram um povo belicoso, eles brigavam entre si. As tribos daquela região brigavam entre si, porque o local é muito inóspito, muito bruto, muito árido, entendeu? Então ali o sujeito precisa ter braço pesado mesmo, senão ele não sobrevive. Né? Então havia muita disputa entre eles, muita guerra, muita briga entre eles. Então ele institui a ida à Meca como um ato religioso exatamente para amenizar. Se todo mundo vai num lugar só praticar um ato religioso, o que acontece? Forçosamente acontece a confraternização. E é isso que ele queria. A ida à Meca foi instituída como um ato religioso para todo muçulmano ir pelo menos uma vez na vida à Meca, exatamente com esse propósito, para acabar com a divergência entre as tribos. E se todo mundo fosse lá num ato religioso, você vai pensando em guerra. Você vai pensando em Deus. E ele é que institui a ideia do Deus único, viu? Eles eram idólatras. Eles idolatravam animais, estátuas, pinturas, deuses. E ele é que institui a ideia do Deus único, Pai de todos e tal. Entendeu? Ele teve esse mérito, viu? Lê essa matéria, você vai ver que... Isso foi atribuído a Moisés, a afirmação do Deus único? Sim, mas ele é que no meio, no seio daquela gente, ele é que institui a ideia. Eles não tinham, então eles não acataram Moisés. Não. De jeito nenhum. Não, na realidade não é ele. Eles não acataram nada. Quem elogiava Moisés, os profetas e Jesus, era Maomé. Maomé fala dos profetas, elogia os profetas, elogia Moisés e elogia Jesus. Mas eles são tão radicais que eles extinguiram isso.
Eles consideram a religião deles como única, a parte de toda a sociedade, da humanidade. Por isso que eles fazem a guerra santa, a jihad, né, hoje em dia. A gente conhece os muçulmanos por essas ações. Por isso que a gente tem uma ideia distorcida, né? Mas, na realidade, Maomé pregava a paz, a união entre todos, a confraternização entre todos e tal. Não pregava nada disso que acontece hoje. Bom, o homem, ele é capaz de distorcer tudo, né? Nada que cai na mão dele chega limpo, né? Como o espiritismo, né? Estão fazendo uma balbúrdia dentro da doutrina espírita que a única coisa que não se conhece direito da doutrina espírita é Kardec. Tão distorcido que está. Eu achei engraçado, agora também não lembro quem foi para mim assim. A mãe de uma aluna, o assunto saiu, ela falou: você é espírita? Eu falei: isso. Ela falou: o que você estuda? Kardec. Esse não que eu estudar. Daniel? Não, não é. O que você estuda? Tão distorcido que está a coisa, tão distorcido. E nós devemos isso à Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira que fez essa gentileza de distorcer a doutrina espírita a esse ponto. Eles fizeram isso, nós devemos isso a eles. Tá? O que eu estudo? Muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida disso que nós acabamos de estudar? Então, continuando, nós vamos agora dar início no capítulo de número 7, Lei de Sociedade. Subtítulo de número 1, Necessidade da Vida Social. Questão de número 766, pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A vida social é natural? Se ele perguntasse a vida em sociedade é uma coisa natural, seria a mesma coisa, né? E eles respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem é um ser gregário, né? Ele não é um ser para viver isolado, ele foi feito para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Deus não deu inutilmente, né? Acho que eu não li a palavra inutilmente. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta: sim. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A importância da vida em sociedade é exatamente essa, né? O progresso que cada um de nós retira dessa convivência. Um ajuda o outro e todos se ajudam entre si. Questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiolar-se é enfraquecer-se. Então, quanto mais isolado ele fica, mais embrutecido e enfraquecido ele se torna. Acrescenta Kardec: nenhum homem dispõe de faculdades completas. E é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Item 2. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Questão de número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais,
Porque o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação. Resposta dos espíritos superiores, e poderia parar aí a resposta, viu? Precisa mais do que isso. Satisfação egoísta. Né? Na realidade, ele não quer dividir com os outros aquilo que ele sabe. E acha que os outros não têm nada para dividir com ele. A verdade é essa. Né? Então, ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Essa é a sociedade. Essa é a vida em sociedade. A gente aprende tanto com pessoas simples, mas tanto, você fala assim, eu achava que ele era ignorante sou eu. Não é? Você aprende muito com o homem sábio, mas com a pessoa simples você aprende também. Né? Então, é dessa comunhão, desse intercâmbio que nasce o progresso. Né? E eles continuam. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Questão de número 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. E, lamentavelmente, a Igreja Católica instituiu isso como algo, né, superior, divino. O caminho da santidade. Né? Absurdo. Uma pergunta sobre isso. Perdão. Teve um Papa que está enclausurado, né? Depois que ele foi deposto. O Ratzinger. O Ratzinger. Eu não sei se ele... Mas só se ele se impôs essa cláusula. Por imposição da igreja? Agora ele apareceu esse desagrado do outro que ensinou o Papa aí, uma confraternização ali, penso eu que uma confraternização, apareceu em público, já bem debilitado. Parece que ele... Numa montanha, numa casa. Parece que ele se rebelou contra o banco da Igreja Católica. O Banco do Vaticano. Parece que esse foi... Ele renunciou ao cargo por conta disso. Ele encontrou tanta coisa errada dentro do Banco do Vaticano que ele falou, eu não vou conviver com isso, e renunciou ao cargo. Me parece que foi isso. Bom, na realidade, a gente pode falar com clareza. Aquilo é uma máfia, né? A instituição católica não tem nada a ver com os católicos. Os católicos são gente séria, são pessoas que procuram o bem, fazem o bem, promovem o bem. Você pega esses vicentinos, o que esses caras promovem de coisas boas, né? De coisas de benefício para a sociedade, é uma enormidade. Mas a instituição católica é perniciosa, sempre foi. Então nada pode nascer de bom quando isso tem origem política. E a origem da Igreja Católica é política. Nasceu de uma necessidade política. E aonde o político põe a mão, se der o deserto do Saara, para político administrar, eles acabam com toda a areia do deserto, pode ter certeza. Então não pode nascer nada de bom. A verdade é essa, quer dizer, como é que você pode confiar no líder desta instituição que defende criminoso? Esse novo Papa, esse argentino, ele defende criminoso, esse cara. Como é que um líder, né? Como é que alguém pode liderar uma das maiores religiões do mundo defendendo criminoso? Absurdo. Absurdo. Mas, vamos lá. E sempre foi assim, viu? Defenderam Hitler, viu? Defenderam Hitler. Não é o negócio dele agora, não. Coisa sempre... A Igreja Católica sempre primou pelo crime. Sempre primou pelo lucro, pelos bens materiais. É uma instituição materialista na acepção do significado da palavra. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Questão de número 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Resposta: fazer maior bem do que mal que tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Um exemplo, é claro que ali tem muito de fantasia, mas é um exemplo que pode ser
percebido, né, pela transformação pela qual passa o convento naquele filme da Up Goldberg, aquela negra. Como é que chama aquele filme? É Mudança de Hábito. Já assistiram? Extraordinário. É uma negra, ela é bandida, ela é uma marginal, ela lida com jogo, com bandido e tal, e ela se confina, a polícia confina ela no convento para esconder ela, para o sujeito não matar ela, né? E ela transforma o convento numa coisa, né? E tem o 2, né, depois, né, assistiram o 2 também? Extraordinário. A Goldberg é uma atriz fabulosa. Mas eu quis fazer essa comparação exatamente com isso que ele falou. Há muito mais mérito na prática do bem do que no confinamento. Aquela austeridade toda, palhaçada. Entendeu? Faz o bem. Ela retirou todas as grades, pegou todo mundo, trouxe para dentro da igreja, começou a cantar coisa bonita e lotou a igreja, né? Mesmo aqueles caras que ficavam fora da igreja, aquela molecada que ficava fora da igreja, aqueles hippies, aquelas coisas, entrou para dentro da igreja, começaram a participar, né? Quando a Madre Superior achou que ela ia ser punida por aquilo, ela foi elogiada, né? Por aquele ato e tal, quer dizer, é um exemplo, acho que prático para a gente dar a respeito disso, né? Penso eu. Você ia falar alguma coisa, Rogério? Tá bom, desculpa. Vamos lá. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Resposta. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Tem uma história verídica que passou outro dia, eu assisti outro dia, de um sujeito norte-americano que ele começa um projeto na África de ajuda humanitária a crianças. E ele cria lá um colégio na África, então depois vem buscar recursos nos Estados Unidos para levar para a África. Não sei se assistiu esse filme, não vou lembrar o nome do filme agora. Mas muito, ele era viciado em drogas, chegou a ser traficante de drogas e tal, e ele entrou para a igreja, acho que Igreja Batista, se não me engano, né? E ele dá um insight nele, ele fala, não, tenho que fazer alguma coisa. E vai para a África. E na África ele começa como missionário na África. Mas ele não era, na realidade, realmente um missionário, porque ele não fazia parte da cúpula da igreja, né? Ele foi para lá espontaneamente. Foi para lá e voltou, pegou recurso, levou para lá, montou o que ele queria montar. Muito bacana o filme. Não vou lembrar o nome agora, mas ilustra bem isso que a gente está falando aqui. O que os espíritos estão comentando. Se elevam ao se rebaixarem. Questão 771A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Resposta. Esse não é um retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. É claro, de vez em quando você tem que se retirar mesmo, dar aquela espairecida, né? Para depois como é que fala? Recarregar as baterias, né? Para depois retornar. Jesus saía para o deserto ou para a montanha, né? Diz que sim, né? Até onde é verdadeiro a gente não sabe, né? Mas exemplificando sempre bem, né? Sim, precisa. De vez em quando precisa, assim, a gente tem essa necessidade, né? Os espíritos instituem o lazer como uma necessidade humana, né? Precisa sim. A gente não obedece muito isso, né? Mas deveria obedecer mais. Né? Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? A resposta dos espíritos é barato. Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto do silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção,
mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Na realidade, tem muita gente que deveria nascer sem boca, e outras com duas. Porque um tem tanta virtude que só fala coisa boa, deveria nascer com duas, né? Para falar um pouco de um lado, um pouco do outro, para todo mundo ouvir. Mas tem outros que, pelo amor de Deus, quando vão na praia, bronzeia a língua, né? É problema. Kardec acrescenta o seguinte: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Muito bem. Alguma pergunta a respeito disso que a gente acabou de estudar? Item 3. Laços de família. Pergunta de número 773. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Resposta: os animais vivem a vida material e não a moral. Essa é a grande diferença entre os animais e os homens. Essa é a grande diferença. Ao homem, Deus deu a capacidade de pensar. Os animais não pensam, ou pensam de maneira muito restrita. Então, não vivem a vida moral. Por isso que não tem animal em estado de erraticidade. Porque o estado de erraticidade tem exatamente esse propósito, né? De evoluir o homem moralmente, ou dar chance para o homem, para o espírito desencarnado, de pensar mais em termos de moralidade do que quando ele estava encarnado. Ele projeta moralmente isso, ele evolui intelectualidade lá em estado de erraticidade? Ou ele evolui moral aqui? Quem? O espírito. O espírito? Das duas maneiras, nas duas situações. Nas duas situações. Ele evolui moral e intelectualmente aqui, moral e intelectualmente em estado de erraticidade. O estado de erraticidade dá a ele uma situação diferente de visualização da realidade. Aqui nós temos uma visão muito imperfeita da realidade espiritual, né? A maioria dos homens compreendem a Deus, intuem a existência do Criador, recebem essa intuição, esse pensamento íntimo, sabem que existe Deus, mas o compreendem de maneira muito perfeita, né? Devido às limitações que o corpo físico impõe ao espírito. Isso não acontece com o desencarnado, mesmo que ele seja um espírito muito perfeito. Porque ele, mesmo que seja bem atrasado. Porque ele não convive, mas ele vê o espírito superior e ele vê a felicidade do justo. Ele vê a felicidade do espírito que está, do espírito feliz. Necessário. Então. Necessário, claro, porque ele fica, ele olha, por que ele é feliz, eu não sou? Então é nesse momento, embora ele seja extremamente imperfeito, que ele tem a condição de fazer a comparação e começar a pensar e a refletir a respeito dos porquês que ele está naquela situação. Ele faz uma espécie de regressão à sua situação primitiva de espírito, quando ele era um espírito simples, né? sem que as suas atitudes estivessem mescladas com os interesses materiais, e ele se volta para Deus. Ele volta o seu pensamento a Deus. E se humilha perante o Criador. Ele reconhece o Criador como o Ser Supremo. Aí ele começa o processo inverso. De retorno à vida espiritual. De retorno à sua essência espiritual. Ele se volta para Deus, pede perdão por todo o erro que cometeu, e nesse momento os espíritos superiores se aproximam, o seu espírito guia se aproxima, e começa a dar conselhos a ele para que ele possa elaborar uma nova encarnação. Então a situação da vida do espírito em estado de erraticidade é completamente diferente da situação que ele vive no mundo como encarnado. Encarnado ele está extremamente limitado. Na vida espiritual ele não tem limitação nenhuma, ele está livre, totalmente livre. Ele só muitas vezes não utiliza dessa liberdade devido ao seu atraso moral e intelectual, muitas vezes. A sua materialidade está muito ligado à materialidade da vida, aos bens, ao poder temporal e tal. Então ele fica muito restrito. Agora, o espírito de média evolução, ele voa, ele vai para outros planetas, entra em contato com outros espíritos,
né? Então ele tem uma liberdade muito grande, o progresso dele é muito grande. Por isso que Kardec fala que engana-se aquele que leva muito em consideração o estado da situação social das pessoas. Porque na pele de um doutor pode estar um mendigo, e na pele de um mendigo pode estar um doutor. O mendigo, o doutor que resolveu encarnar mendigo, foi aquele que entendeu a sua necessidade de evolução moral e pede uma encarnação como mendigo para evoluir nesse sentido. E o mendigo pede uma encarnação com privilégios materiais para poder desenvolver a inteligência que não tem. Mas vai ter que voltar a ser mendigo para poder desenvolver a moralidade. Então, a nossa situação como espírito não tem absolutamente nada a ver com a nossa situação como encarnado. São duas situações completamente diferentes. Quando o homem entende, quando ele compreende a necessidade do progresso moral e intelectual, ainda encarnado, ele dá uma estringada. Pum, não volta mais, não retrocede mais. Ele não consegue retroceder às atitudes de antes desse entendimento. Ele não volta, ele não retroage. Né? Aí ele dá um estilingado, ele dá um boom, e vai para frente e para cima. O espírito volta numa situação material privilegiada. A professora, vou falar assim, uma professora que eu tive, falava datas, a professora de história, falava datas com uma precisão, sabe? A memória privilegiada. Era muito grande. O material também era uma pessoa privilegiada. Ela se declarava ateu. Mas ela prezava pelos alunos dela, ela exigia muito deles. Você vê um lado humano dessa pessoa, que queria que os seus alunos progridam, né? Mas ela se declarava ateu. Mas, Rogério, mas é compreensível isso, é compreensível. Uma pessoa que tem muita informação, o nível de informação que essa pessoa tem, e normalmente, quando um professor de história, ele conhece a história na essência, a realidade histórica do planeta. Não o que se conta como história de carochinha, né? Laços fora, soldado, independência, tudo com conta de carochinha. Não houve nada disso. A verdade é essa. Então, um professor de história que conheça com a profundidade necessária a história do Brasil e do mundo, ele se torna ateu por uma única razão. O Deus que lhe apresenta não é um Deus verdadeiro. Eu seria ateu de carteirinha se não fosse a doutrina espírita. Já cansei de falar isso. Com certeza. Esse Deus que a Igreja Católica apresenta e que as outras religiões apresentam, como um Deus vingativo, um Deus que troca, que pune, que beneficia, entendeu? Um Deus que tem particularidades, que se agrada de uns e odeia a outros. Espera aí, pô, esse cara é um ser humano como eu não aceito esse cara, não, mano. Esse Deus aí não. Agora, a hora que você começa a estudar a doutrina espírita, que te apresenta um Deus realmente justo, que deixa de chamar Deus para chamar causador, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, quando você percebe que só depende de você, dos seus atos, a sua felicidade ou a sua infelicidade, muda tudo. Muda tudo. Aí você assume a sua vida. Aí a carroça que estava sendo dirigida por outro vai ser dirigida por você. Eu conduzo a minha vida. Não quero ninguém conduzir a minha vida, não. Eu sou suficiente para isso e não preciso de nenhum representante de Deus, porque Deus não precisa de representante. A Terra nunca precisou. Completamente diferente. Então, se apresentasse num momento dado, no momento certo, no momento exato, este Deus, este causador, essa inteligência suprema do universo, a esta pessoa, e lhe explicassem as razões, certamente, possivelmente, a situação dela seria diferente. O enfoque que ela teria dado seria diferente. Kardec apresenta a doutrina espírita como um poderoso auxiliar das religiões. Por quê? Poderoso auxiliar das religiões. Por quê? Porque ele destrói os dogmas. Quando você tem dogma, você restringe a crença àquilo, aqueles dogmas.
Você está obrigado a crer dessa forma. E tem gente que tem um intelecto tão evoluído e um conhecimento tão profundo das coisas que não aceita imposição. Eu sou um cara assim, eu sempre fui assim. Eu tirava sarro, minha mãe era católica, a minha bisavó foi educada em colégio de freira, a minha tataravó mandava fazer santo do tamanho dela, para homenagear esses santos, a igreja católica, dava dinheiro para a igreja. Eu tirava sarro disso. Eu não aceitava isso. Não aceitava o Papa, nem a autoridade papal, nem coisa nenhuma. Sempre fui assim. Por quê? Não sei se eu tenho trauma de outras encarnações. Segundo o que o Espírito me revelou, eu nunca tive religião. Não sei se essa informação é exata ou não. Eu, particularmente, acredito que seja. Porque se fosse para ter religião, não teria. Religião, não. Ciência é outra coisa. Ciência ajuda você a pensar. Ajuda você a entender através da inteligência. Ela não te impõe. O Espiritismo não impõe nada para ninguém. Ele propõe. A sua inteligência é que assimila. E assimila de tal maneira que não há como negar. Porque é lógico, é racional. É completamente diferente. Então, daí pessoas serem, se admitirem ateus, exatamente por essa razão. Não aceitam a imposição. E a palavra não é para aceitar mesmo. É preferível um ateu honesto do que um religioso desonesto. Vamos anotar aqui. Vamos voltar aqui na 773. Vamos anotar aqui o item 3, laços de família, para a gente retomar na próxima segunda-feira. Hoje é dia 9/3/2000. Mas tem muita gente nessa condição, viu, Rogério? Muita gente nessa situação, viu? Não me lembro se ela dizia que ela nasceu assim, e sempre teve esse pensamento, ou ela adquiriu depois com... Não, muito fantástico. Uma vez no mercado aí, ela sempre... E ela afirmou de novo, não, perdão, Deus. Eu respeito muito a pessoa que é honesta com a sua maneira de pensar. Tá? Honesta. Por isso que eu jamais, e sempre foi assim, a Yara testemunha disso, jamais impus a minha maneira de pensar, quem quer que seja. Não impõe, de jeito nenhum. O ser humano, ele não é feito para crer. Ele é feito para pensar. Deus não é feito para ser crido. Ele é feito para ser entendido, compreendido como ser supremo que é. Ninguém deve crer em Deus. Nós devemos saber dele. É completamente diferente. A partir do momento que você mostra para as pessoas a lógica da doutrina espírita, e se um dia, e será, Kardec fala isso, que um dia será aceito pela maioria dos homens, exatamente por essa razão, porque vai chegar um momento que as ideias vão convergir de tal maneira para um rumo que a religião ou ela abre mão dos dogmas e se atualiza, ou ela desaparece. Ela vai estar fadada ao desaparecimento. Então, aí as pessoas vão começar a entender, né, o porquê das coisas, o como das coisas, onde, quem nós somos verdadeiramente, de onde nós viemos, qual a finalidade da vida. Eu estava ouvindo um programa de rádio por acaso hoje, estava aguardando a Yara, e o sujeito perguntou assim, um perguntou para o outro, dois radialistas, um perguntou para o outro assim, qual a finalidade da vida? Resposta difícil de se responder, um falou para o outro. O espírita responde isso com o pé nas costas. Com o pé nas costas. E olha que pergunta que a humanidade se faz há milênios. Aliás, os filósofos fazem essa pergunta há milênios. Quem sou? De onde viemos e para onde vamos? Qual é a verdadeira finalidade da vida? Por que nós estamos aqui? Então, fatalmente, vai chegar um momento em que a humanidade vai buscar de tal forma, avidamente, essa resposta, e ela vai encontrar num só lugar. Não tem como. Na ciência.
E a resposta é relativa ao conhecimento de cada um, né? Ser feliz. Ser feliz, exatamente. Eu sou feliz do meu jeito, né? O senhor do jeito, o senhor interessante, né? Por isso que é tão difícil para a pessoa falar aí, ao vivo, sei lá, sem desagradar alguns. Mas eu acho hoje, estando dentro de uma escola, porque na primeira série do ensino médio de filosofia, o tema já são sobre religiões. E eu vejo hoje o jovem ouve muito. Ele escuta a religião do outro, ele respeita, e eu vejo também uma coisa que a maioria, não vou dizer a maioria, metade, um pouquinho mais, também não tem religião. E eles vêm de católicos, eles vêm de evangélico, eles não têm porque é exatamente isso, eles estão se perguntando. Então, hoje, eu acho que é um pequeno passo, mas que a gente já iniciou, porque no meu tempo tinha aula de religião, era só católico, quem não era ficava lá na quadra, tirava e tinha que seguir. Hoje não, hoje se fala abertamente, se escuta, se dá opinião. E ainda bem que no nosso país nós temos essa possibilidade. Vocês devem, eu não sei qual que é o grau de interesse que vocês têm por filme. Eu gosto muito, eu e ela assistimos muitos filmes. E na maioria dos filmes que a gente assiste, os bons filmes são norte-americanos. Americano, para produzir filme melhor que ele, não tem. Você tem filme francês, que alguns bons, outros de outras nacionalidades europeias, que alguns são bons, a maioria não presta. Mas o filme norte-americano foi o francês que inventou, mas o americano que realmente sabe fazer cinema. E o que a gente nota na sociedade americana é que a maioria não fala em Deus, em momento algum. Você pega o inglês, por exemplo, o inglês, estou falando do inglês da Inglaterra mesmo, não o inglês da língua inglesa, mas o inglês, ele não fala em Deus em momento algum. Ele tem uma dificuldade, ele atribui a tudo. E ele não busca em Deus a resposta. É interessante isso. E vocês, não sei se vocês sabem, mas a cabeça do inglês, para o entendimento de Deus, é a coisa mais complicada que existe. A igreja anglicana, a igreja reformista, esses caras complicaram de tal maneira as coisas, que ao invés de explicar, complicam. No Brasil, nós temos esta virtude. Nós ainda buscamos Deus em tudo. Raramente o homem não fala graças a Deus, obrigado Deus. Raramente, são poucas as pessoas. Mas se a gente permitir que a sociedade se materialize ao ponto da materialização, por exemplo, do povo norte-americano, nós vamos chegar no mesmo ponto deles. Deus vai ser lembrado uma vez por ano, no dia da ação de graças e mais nada. Ele que dá dedica um dia por ano, né? Mas tem povo que nem isso dedica. Nós não, o brasileiro tem Deus mais presente na sua vida, ainda, pelo menos eu noto isso, né? Um interesse maior pelo assunto, um interesse maior em compreender e entender, mas as religiões, elas dificultam muito isso, né? Que tentam impor para a cabeça de jovens inteligentíssimos, o jovem de hoje é inteligentíssimo, né? A impor o dogma, né? E quando você responde para o jovem, com a cabeça dessa molecada de hoje, com o nível de informação que eles têm que acreditar porque ele está mandando, para aí, né? Ele não vai para frente. Ele breca a coisa ali. Por isso que, quando Kardec fala que o Espiritismo é um poderoso auxiliar das religiões, ele está cobertíssimo de razão. E vai chegar um momento que eles vão ter que dar essas respostas. Eles podem usar outro nome, pode dizer que não é Espiritismo, pode fazer o que quiser. Mas eles vão ter que dar essas respostas. Fatalmente. Não vai ter outro jeito. Ou você abre com o entendimento, ou você satisfaz a inteligência, ou regride. A religião vai regredindo, ela vai perder espaço de tal maneira que ela vai desaparecer. E como eles não querem perder a boquinha, o prestígio social, o prestígio político, eles vão ter que... É um poder emocional, né? Não pela razão, né? Ah, é isso aí. Mais emocional. O religioso, ele é ensinado a crer, né? Nós somos privilegiados, viu, Rogério? Privilegiadíssimos. Privilegiadíssimos. Estou fazendo essa prece? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade,
e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.